Gostaria de meditar uma palavra com os irmãos, que se encontra na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos falar nesta noite sobre proclamação, sobre proclamar as bondades de Deus, sobre proclamar o Evangelho, proclamar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E nós vamos tomar como base este versículo de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo muito conhecido, que nos diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo ele me chama muita atenção, porque esse versículo ele nos responde a duas perguntas básicas. No tempo que eu fiz seminário, um dos meus professores do seminário ele disse que a Bíblia ela se propõe a responder três perguntas que são, digamos, três perguntas principais. A Bíblia fala de muitos assuntos, mas tem três perguntas que a Bíblia responde e ela fala do início ao fim. A primeira pergunta é quem Deus é, a segunda pergunta é quem nós somos e a terceira é o que Deus espera de nós. E neste versículo que nós lemos, Pedro, ele fala basicamente de duas dessas perguntas que são feitas, ou duas dessas perguntas que a Bíblia se propõe a responder para nós. Porque Pedro aqui ele vai falar para nós quem nós somos e ele vai falar para nós qual é a nossa missão e o que Deus espera de nós. E isso é um ponto muito importante. São duas coisas muito importantes que nós precisamos saber, precisamos ter bem clara na nossa mente, nos nossos entendimentos. O que nós somos para Deus? Quando Deus olha para nós, o que Deus vê? E o que Deus espera de nós a partir do que nós somos perante Ele, o que Deus espera de nós? O que Deus esperava do ser humano desde o início do mundo, o que Deus esperava da nação de Israel, o que Deus espera da sua igreja hoje. Pedro, ele começa lá no início do capítulo 2, e ele vai começar falando sobre santificação. Pedro, no início do capítulo 2, ele vai começar dizendo: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência. Ou seja, Pedro ele começa citando ali algumas coisas que desagradam a Deus e dizendo para a igreja, dizendo para as pessoas que estavam lendo a sua carta, para os seus ouvintes, despojando-vos, deixando tudo isso de lado, deixando tudo isso para trás, tudo isso que não agrada a Deus, tudo isso que contamina vocês como servos de Deus, tudo isso que contamina vocês como servos do Deus Altíssimo, vocês devem deixar para trás, porque isso são costumes de pessoas que não conhecem a Deus, são costumes de pessoas que não têm uma convivência, não têm, aleluias, um conhecimento de Deus. Então vocês devem deixar tudo isso para trás. No versículo 5 nós vamos ver Pedro dizendo: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedro começa dizendo que devemos deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. E no versículo 5, Pedro vai dizer que nós somos feitos casa espiritual. Amém. Somos feitos habitação de Deus. Podemos, nesta noite, com toda certeza, dizer que Deus está presente no nosso meio, porque nós estamos aqui, porque cada um dos irmãos estão aqui. E
irmãos, como cristãos, como servos de Deus, cada um dos irmãos são casa espiritual de habitação de Deus. Cada um de nós somos uma casa espiritual em que Deus habita. Deus habita no meu coração, Deus habita no coração dos irmãos, porque é o lugar que Ele escolheu para a sua habitação. Quando Jesus fala com aquela mulher samaritana, e dentro da preocupação daquela mulher, de uma das suas inquietações, ela pergunta para Jesus aonde deveriam adorar a Deus. Se era em Jerusalém, se era em Samaria, aonde era o lugar certo de prestar culto de adoração a Deus. A resposta de Jesus não é nem em Jerusalém e não em Samaria. Jesus disse: vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então nós somos um templo de habitação de Deus. Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. E Deus habita em nós. Nós fomos feitos edificados casa espiritual para sermos sacerdotes santos, a fim de oferecermos sacrifícios agradáveis diante de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos escolheu, foi para isso que Deus nos edificou como casa espiritual. Amém. Para que Ele pudesse habitar em nós e para que nós fôssemos sacerdotes diante dEle, oferecendo culto, oferecendo sacrifícios diante dEle. No versículo 9 que nós lemos, Pedro então diz: vós porém, Pedro começa dizendo, vocês são geração eleita. E eu acho interessante quando Pedro usa essa palavra eleito, eleição, porque quando falamos de eleição, nós falamos de escolha. Quando falamos de eleição, nós falamos do direito que alguém tem de escolher alguma coisa. Aqui no Brasil, quando fizemos uma eleição, seja para qual for o cargo político, existem lá várias pessoas que estão concorrendo àquele cargo político, e que a população tem o direito de escolha, de escolher aquela pessoa que vai lhe representar como um político. E aqui Pedro usa essa mesma palavra, eleição, e Pedro usa essa palavra dizendo: vós sois geração eleita. Pedro aqui está dizendo que Deus, Ele nos escolheu. Amém. Entre tantas pessoas neste mundo, entre tantas pessoas que vivem à nossa volta, entre tantas pessoas que nós conhecemos, Deus, Ele nos escolheu. E a Bíblia, ela nos fala em João capítulo 15, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 16, Jesus Cristo, Ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim, ao contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ou seja, uma eleição entre tantas possibilidades que tinha. Deus, Ele nos escolheu. E é isso que Pedro começa dizendo no versículo 9. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você que está aqui hoje. Nós somos, entre a nossa geração, aqueles que Deus escolheu, aqueles que Deus elegeu. Aleluias. E é importante nós termos bem claro isso na nossa mente. Termos bem claro isso. E aqui eu não estou falando em predestinação e nem estou abrindo qualquer tipo de porta para falarmos ou pensarmos nisso. Não. É claro que a salvação ela é para todos. A salvação ela é para todos. A partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, a salvação ela é para todas as pessoas. Qualquer um que desejar ser salvo, ele pode se chegar a Cristo, ele pode crer em Jesus Cristo, ele pode crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele pode crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e ele vai estar trilhando o caminho da salvação, porque a salvação é para todos. Todos aqueles que querem alcançar a salvação têm a oportunidade de alcançar a salvação.
Mas ao mesmo tempo que a salvação é para todos, nem todos serão salvos, porque só será salvo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que não crê, diz a Bíblia, já está condenado. Então, a salvação é para todos, mas mesmo a salvação sendo para todos, a Bíblia está nos dizendo aqui, Pedro está nos dizendo, vocês são geração eleita, vocês são aqueles que Deus elegeu, vocês são aqueles que Deus escolheu. E quando nós elegemos alguém para um cargo político, nós elegemos alguém para que essa pessoa venha desempenhar ou cumprir determinadas funções que serão outorgadas a elas, determinadas funções que serão delegadas a ela. Quando elegemos um presidente da República, cabe a ele governar sobre a nação, dirigir o país, porque foi para isso que ele foi eleito, foi para isso que ele foi colocado lá. E agora Pedro, usando essa palavra eleição, ele está dizendo, vocês são uma geração eleita, Deus elegeu vocês, Deus escolheu vocês. Agora, se Deus nos escolheu, Deus ele não nos escolhe para ficarmos de braços cruzados. Deus ele não nos elege para nós sairmos por aí dizendo, eu sou amado de Deus, eu sou querido de Deus, Deus me ama e não precisa de mais nada. Eu fico no descanso, esperando Jesus voltar e está tudo bem, está tudo certo. É isso? Não. Por isso que Pedro usa a palavra eleição. Deus nos elegeu. E quando tu elege alguém para fazer alguma coisa. Deus nos elegeu para fazermos alguma coisa para Ele. Alguma coisa que Ele espera de nós. Na continuação do versículo, Pedro diz, nós somos geração eleita, sacerdócio real. E aqui é interessante essa segunda comparação que Pedro pega, porque Pedro vai pegar lá o Antigo Testamento. É claro que no tempo do apóstolo Pedro não existia o Novo Testamento, a Bíblia deles era o Antigo Testamento. Então no que eles iriam se basear era no Antigo Testamento. E por isso que a gente vê tantas e tantas vezes os apóstolos, os discípulos, Pedro, Paulo, Tiago, o escritor aos Hebreus, pegando algumas coisas, pegando acontecimentos que eram lá do Antigo Testamento e trazem para cá, no Novo Testamento, para fazer comparações, para que as pessoas pudessem entender o sacrifício de Jesus, pudessem entender a missão de Jesus, pudessem entender o Evangelho. E aqui não é diferente. Pedro, depois de falar de eleição, ele vai dizer que nós somos sacerdotes reais. Agora, o sacerdote lá no Antigo Testamento, ele era uma das figuras centrais do Antigo Testamento. Porque o sacerdote era aquela pessoa que oferecia culto ao Senhor. Não era qualquer um que poderia entrar no templo, fazer uma oração. Não era qualquer pessoa que poderia entrar no templo e oferecer uma oferta, oferecer um sacrifício. Não era qualquer pessoa que podia entrar no templo e falar com Deus. Não. A maioria do povo ficava da porta para fora. E era lá de fora que eles assistiam os sacerdotes prestando culto a Deus dentro do templo. E cabia aos sacerdotes o sacrifício pelos pecados, cabia ao sacerdote oferecer o sacrifício, cabia ao sacerdote oferecer as ofertas, cabia ao sacerdote oferecer o culto ao Senhor. E o que Pedro aqui está nos dizendo é que nós, eu e você, cada um de nós somos sacerdotes reais. Ou seja, a mudança que nós podemos ver é muito grande. No Antigo Testamento tem um templo onde Deus habita, onde habita a presença de Deus. No Antigo Testamento tem sacerdotes que era só eles que poderiam entrar no templo. No Antigo Testamento tem uma infinidade de ritos, tem
uma infinidade de coisas que eles precisavam fazer. Agora chegamos no Novo Testamento e Pedro pega as figuras do Antigo Testamento para nos dizer: olha, vocês são casa de Deus. Deus agora não habita mais no templo, mas a presença de Deus habita o coração de vocês. Vocês é que foram edificados casas espirituais para que Deus habite no coração de vocês, para que a presença de Deus habite o coração de vocês. Pedro pega a figura de um sacerdote para dizer: olha, agora não é só o sacerdote que chega na presença de Deus, mas cada um de vocês, cada um daqueles que servem a Deus, cada um daqueles que aceitaram Jesus Cristo, agora são verdadeiros sacerdotes que podem oferecer culto na presença de Deus, que podem oferecer sacrifícios na presença de Deus, que podem clamar pelas misericórdias e pela bondade de Deus, que podem se colocar na presença de Deus. Antigamente, para chegar na presença de Deus e entrar no Santo dos Santos, era só o sumo sacerdote. Segundo a Bíblia, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. E era algo de uma reverência tão grande, de uma santidade tão grande, porque o sumo sacerdote era aquele que passava para trás do véu, para trás da cortina, ele chegava diante do Santo dos Santos, era só ele que poderia entrar lá. E segundo se sabe, o sumo sacerdote ele ainda entrava lá naquele lugar com uma corda amarrada na sua cintura. Porque se o sumo sacerdote tivesse alguma coisa em pecado, quando ele chegasse na presença de Deus, ele caía morto. E como ninguém podia entrar lá para tirar ele, eles puxavam pela corda para poder tirar o corpo dele lá de dentro. Hoje em dia, o sangue de Jesus Cristo ele nos purifica de todos os pecados. Hoje em dia, quando chegamos na presença de Deus, Deus não vê um pecador, mas Deus vê alguém por quem o seu filho morreu. Quando nos colocamos na presença de Deus, Deus não olha para nós como pessoas que pecam e vivem vidas de pecado, mas Deus olha para nós como pessoas por quem Jesus Cristo morreu, pessoas porque foram eleitas por Deus e pessoas para o qual Deus elegeu para uma missão específica na face dessa terra. Então hoje nós temos este privilégio, irmãos. E às vezes eu fico olhando e pensando, porque às vezes nós vamos orar e parece que é uma coisa tão simples, tão corriqueira, uma coisa qualquer. Não, eu vou orar como se fosse mais um dogma de uma igreja ou alguma coisa assim. Não, irmãos. Nós estamos chegando na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E é por isso que Pedro ele adverte, ele usa a figura do sacerdote. Vocês são sacerdotes reais na presença do Deus Todo-Poderoso. Então quando tu vai fazer uma oração, tu não está fazendo algo qualquer. Não é qualquer coisa para começar o teu dia, para que o teu dia seja abençoado, não. Mas tu está na presença de Deus. Aleluias. O sacerdote, então, era o único que podia entrar na presença de Deus. E era o único que podia mediar, fazer mediação entre as pessoas e Deus. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deus falando com o povo de Israel, Deus diz: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. No capítulo 19 do livro de Êxodo, é o momento em que o povo de Israel já havia saído do Egito, já estava peregrinando no deserto, e que o povo de Israel chega diante do Monte Sinai. E quando o povo de Israel chega ali, Deus tinha algo planejado para aquele momento, porque a ideia de Deus era se manifestar para o povo, da mesma maneira que Deus se manifestava para Moisés, que era algo sobrenatural. Moisés foi um dos poucos homens que existiram na história, que tiveram uma comunhão tão grande com Deus.
Moisés era um privilegiado. E quando eles chegam diante do Monte Sinai, a ideia de Deus era se manifestar para aquele povo. Como Deus se manifestava para Moisés, Deus queria se manifestar para o seu povo, porque era o povo de Israel, era o povo que ele elegeu, era o povo que ele escolheu. Entre tantos povos da terra, entre tantas nações da terra, Deus havia elegido, Deus havia eleito o povo de Israel. E Deus queria se manifestar para eles. Deus queria ter uma comunhão maior com aquele povo. Então Deus dá ordem para Moisés, dizendo para eles: olha, manda eles lavar suas roupas, manda eles se santificarem, manda eles fazer jejum de 3 dias, e depois de 3 dias eu vou me manifestar. E dentro desse texto, nós vemos Deus falando para o povo de Israel: vós sereis para mim, ou seja, uma escolha, uma eleição, uma escolha de Deus entre tantos povos, Deus escolhendo a nação de Israel e dizendo para eles: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ou seja, irmãos, a ideia primeira lá de Deus não era escolher só uma tribo, para que apenas daquela tribo houvesse sacerdotes, não. Deus queria que cada um deles fosse um sacerdote. Deus queria que cada um deles chegasse na presença de Deus como Moisés chegava, como Arão chegava. Deus queria que cada um deles prestasse culto a Deus. Deus queria ter uma comunhão individual, uma comunhão pessoal com cada um deles. Deus queria se manifestar para cada um do povo de Israel. Por isso que Deus está dizendo: vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Amém. Deus não diz: vocês vão ser um reino que vai ter um sacerdote, mas Deus diz: vocês vão ser um reino de sacerdotes para mim. E vocês vão ser uma nação santa. Porque quando Deus escolhe a nação de Israel, quando Deus tira a nação de Israel do Egito, o que Deus esperava deles era exatamente isto: um povo com quem Deus pudesse se relacionar, um povo que vivesse uma vida de santidade, um povo que as outras nações da terra pudessem olhar e dizer: esses são exemplos para ser seguidos. Era isso que Deus esperava da nação de Israel. Mas é claro, como todos os irmãos sabem, a nação de Israel acabou, de certa maneira, fracassando em sua missão. A missão de ser um povo de sacerdotes diante de Deus, a missão de ser uma nação santa, eles acabam fracassando nesta missão. Só que Deus, em sua grande misericórdia, Ele continuava com seu plano. Porque naquilo que Israel fracassou, o Messias veio para ser aquilo que Israel não conseguiu ser. No livro de Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 6, no versículo 13, Zacarias profetizando sobre Jesus, Zacarias falando sobre o Messias, Zacarias diz: será revestido de glória, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono. Aquilo que era para Israel ser, e Israel acabou fracassando. Aquilo que Deus esperava que o seu povo fosse, o seu povo não conseguiu ser. Então vem Jesus. Vem Jesus para ser sacerdote. Vem Jesus para oferecer culto. Vem Jesus para ser um exemplo a ser seguido. Nós não precisamos seguir o exemplo de homem nenhum. Não precisamos seguir o exemplo de líder nenhum. Não precisamos seguir o exemplo de comunidade evangélica nenhuma. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo depois vai escrever dizendo: sede meus imitadores como eu sou do Senhor Jesus. Ou seja, se imitarmos o Senhor Jesus, se seguirmos o exemplo de vida do Senhor Jesus, estaremos fazendo tudo aquilo que Deus espera de nós.
O próprio Senhor Jesus, ele diz: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele obedeceu e ele fez a vontade do Pai em tudo. E se nós pegarmos Jesus como exemplo, e seguirmos o exemplo dado pelo Senhor Jesus, estaremos fazendo a vontade do Pai, e estaremos agradando o Pai em tudo aquilo que Ele espera de nós. Eu já falei para os irmãos sobre a função dos sacerdotes, algo que me chama a atenção e é curioso de nós pensarmos. No tempo de Jesus, durante o ministério de Jesus, havia lá o sacerdote, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, que estavam ali exercendo a função de sacerdote. Mas, se os irmãos forem pesquisar a Bíblia, pesquisar a história, os irmãos vão ver e vão entender que eles não tinham o direito de estar ali. Porque o sacerdote, ele precisava, diante da lei de Moisés, ele precisava vir da tribo de Levi, ele precisava vir, da linhagem de Arão. Só que Anás e Caifás, eles não eram da linhagem de Arão. Eles não tinham nada a ver com o sacerdote. Eles haviam sido colocados como sacerdote pelo Império Romano. Eles não tinham direito, eles foram escolhidos pelo Império Romano para estar ali como sacerdote. Obviamente que eles foram escolhidos porque eles eram suscetíveis a fazer a vontade do Império Romano. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que no início ali dos Evangelhos, Deus fala de João Batista. A Bíblia nos fala de João Batista, que João Batista, se nós formos ver, na realidade, ele era o sacerdote, ele é que tinha direito de ser o sacerdote. E o sacerdote, ele usava roupas específicas. O sacerdote, ele comia comidas específicas. O sacerdote, ele morava em um lugar específico, porque esta era a lei. O sacerdote deveria ser separado, ele deveria morar em um lugar específico, comer comidas específicas, e ele precisava usar uma roupa específica. João Batista era para ser sacerdote, não foi sacerdote. E quando nós olhamos para João Batista, nós vimos o quê? Um homem que não se vestia com a roupa sacerdotal, mas ele se vestia com pele de camelos. Um homem que não podia morar no lugar que era para o sacerdote morar, por isso ele foi morar no deserto. Um homem que era para ser sacerdote não podia comer da comida que era específica para os sacerdotes, então ele vai morar no deserto, se vestir de pele de animais e comer mel e gafanhoto. Ele não estava no lugar que era para ele estar, porque os homens não deixaram, mas ele estava fazendo a função que era para ele fazer, porque Deus havia colocado nas mãos dele para fazer. Ele não estava prestando culto a Deus no templo, mas ele estava no deserto prestando culto, e as multidões iam até João Batista. A Bíblia não nos diz que as multidões iam até o templo, mas a Bíblia nos diz que as multidões iam até João Batista, para ouvir aquilo que João Batista pregava, para ouvir aquilo que João Batista ensinava. Então, irmãos, quando Deus elege alguém, quando Deus escolhe alguém, Deus, ele capacita essa pessoa para fazer a função que ele espera que essa pessoa faça. E o que Deus espera de nós é que nós sejamos sacerdotes, que nós ofereçamos culto a Ele, que nós venhamos clamar diante dEle, porque essa era uma das funções do sacerdote. Não só fazer as ofertas, os sacrifícios e o culto, mas também interceder a Deus pelas necessidades do povo. E hoje o que Deus espera de nós, dentro de uma nação tão necessitada de Deus, dentro de uma nação que, segundo aí as pesquisas e segundo o último censo, são 40 milhões de evangélicos, mas é uma nação que está muito distante de Deus. O que Deus espera de nós é que nós venhamos interceder pela nossa nação.
O que Deus espera de nós é que nós venhamos interceder pelos nossos vizinhos, que nós venhamos interceder pela nossa família, que nós venhamos interceder pelas necessidades que acontecem na sociedade, que estão à nossa volta, que nós estamos vendo. O ato que nós fizemos aqui hoje, de orar pelas crianças, isso precisa ser algo diário em nossas vidas, na nossa casa, quando estamos fazendo as nossas orações. Por quê? Porque estamos intercedendo por uma necessidade que está diariamente diante das nossas vistas, de algo que está acontecendo na sociedade. E Deus espera que nós, como seus sacerdotes, venhamos interceder diante dele. Amém. Pedro continua falando, Pedro fala de eleição, Pedro fala de sacerdócio, e aí Pedro vai dizer, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou não, antes Pedro fala nação santa. Nação santa, Pedro queria dizer, um povo que é separado, um povo que era separado para Deus. Quando Deus chama a nação de Israel e quando Deus liberta a nação de Israel, a promessa de Deus para a nação de Israel era: vocês são separados para mim, vocês me pertencem, vocês são minha propriedade, vocês são um povo exclusivo meu, vocês são uma nação que eu escolhi. E quando nós falamos de santidade, nós estamos falando também disso, de separação daquilo que desagrada a Deus. Por isso que eu falei para os irmãos lá do início do capítulo 2, e li para os irmãos o primeiro versículo, porque ali Pedro está falando de coisas que desagradam a Deus, e como Deus, Ele nos chamou para nós sermos uma nação santa, nós precisamos ter bem claro na nossa mente, que tem coisas que nós não fizemos, porque desagradam a Deus. Pode não desagradar a sociedade, pode não ser proibido pela sociedade, pode não ser mal visto pelas pessoas lá de fora, mas tem coisas que desagradam a Deus. E se desagradam a Deus, eu fui chamado para ser nação santa. E se eu sou nação santa, eu sou uma nação separada dessas coisas. Infelizmente, estamos vivendo dias, em que nós vemos o que está acontecendo dentro das igrejas. 40 milhões de evangélicos no Brasil, e a grande maioria não tem nem um pouquinho de comunhão com Deus, porque não são separados. E a grande maioria, a verdade é que não se preocupam nem um pouquinho em ter comunhão com Deus, não se importam nem um pouquinho em ter comunhão com Deus. Se você fizer um teatro dentro da igreja, com um assunto qualquer que seja, fizer um convite, enche a igreja. Se você fizer uma manhã de jejum e oração e convidar, dizer, ó, venha ter comunhão com Deus, é meia dúzia que aparece. Porque na verdade, poucos são os que querem ter comunhão com Deus. Só que Pedro aqui está nos dizendo que Deus, Ele nos escolheu. Pedro aqui está nos dizendo que nós somos sacerdotes diante de Deus. E Pedro aqui está nos dizendo que nós somos uma nação santa, que Deus nos chamou para ser uma nação santa, uma nação separada, para ser pessoas que buscam a Ele, que se agradam de estar na presença dEle, que se agradam de fazer a vontade dEle. Aleluias! E por incrível que pareça, irmãos, isso é quem nós somos. Isso é quem Deus espera que nós sejamos. Isso é o que Deus espera de mim e de você. Quando Deus olha para mim, Deus, Ele olha para mim e diz, tu é eleito, eu te elegi, eu te escolhi. Quando Deus olha para mim, Deus diz, olha, eu espero que tu seja um sacerdote, eu espero que tu preste culto, eu espero que tu interceda, eu espero que tu faça sacrifícios, que tu jejue, que tu ore, que tu me busque. Quando Deus olha para mim, Deus olha para mim e diz, eu espero que tu seja santo, que tu seja separado, que tu seja diferente.
É isso quem nós somos, ou quem nós devemos ser. É isso que Deus espera que nós sejamos. E Pedro ainda fala, povo de propriedade exclusiva. E o texto aqui coloca em ênfase no fato de que pertencemos exclusivamente a Ele. E isso aqui é algo muito interessante de pensarmos. Porque quando Deus diz povo de propriedade exclusiva, ou seja, quando algo é exclusivo e é propriedade exclusiva de alguém, ninguém mais pode tocar naquela propriedade, ninguém pode entrar, ninguém pode usufruir daquilo ali, porque é uma propriedade exclusiva. Quando você chega, por exemplo, num restaurante e está lá uma mesa reservada, exclusiva para o fulano de tal, ninguém pode sentar ali. O restaurante pode estar lotadinho, com gente pelo lado de fora, mas ninguém pode sentar naquela mesa, ninguém pode ocupar aquela mesa, porque ela é exclusiva. Aleluia! E o que Pedro está dizendo aqui, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Amém, glória a Deus. Ou nós fizemos a vontade de Deus, ou servimos para fazer a vontade de Deus, ou não servimos para mais nada. Porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não somos valiosos porque somos capazes, mas somos valiosos porque pertencemos a Ele. Se olharmos para a nossa capacidade, nós não temos capacidade nenhuma. Se olharmos para a nossa força, nós não temos força nenhuma. Mas Deus que nos elegeu, Deus que nos fez edifícios espirituais e veio habitar em nós, Deus que nos fez sacerdotes para que prestássemos culto a Ele, Deus que nos chamou para ser santo, Deus que nos escolheu como suas propriedades exclusivas dEle, é este Deus, e é o fato deste Deus habitar em nós, que faz cada um de nós sermos valiosos na presença dEle. O fato do sangue de Jesus Cristo ter sido derramado e estar sobre as nossas vidas é o que faz cada um de nós sermos valiosos na presença do Senhor. Não pela nossa capacidade, não pela nossa força, mas pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. E Pedro, depois de falar de quem nós somos, eleitos, sacerdotes, santos e exclusivos de Deus, Pedro então encerra o versículo 9 falando sobre a nossa missão. Vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para encerrar, irmãos, nós temos uma missão. Deus, como eu falei para os irmãos, Deus não nos escolheu simplesmente porque não tinha outra opção. Deus não nos elegeu porque não tinha outra opção. Era apenas um candidato, não tinha mais em quem votar. Não. Deus, Ele nos elegeu para uma missão. Deus, Ele nos fez sacerdotes, não pela nossa beleza, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, mas para que nós exercêssemos uma função, para que nós exercêssemos uma missão. Deus, Ele espera a santidade de nós e Ele nos separou do mundo para sermos santos. Para quê? Para que nós exercêssemos uma missão. E que missão é esta? Proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Deus espera de nós é que nós venhamos sair pelo mundo
ou por onde quer que nós andarmos, venhamos anunciar as virtudes de Deus. Não precisa ser um grande pregador, não precisa ser um grande teólogo, não precisa, mas você precisa ter uma mensagem. Você precisa, a cada pessoa que se aproxima de ti, dentro da oportunidade que você tem, você dizer que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é maravilhoso, que Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e que Deus nos ama, e que Deus fez tudo isso porque Ele nos ama, e que Deus fez tudo isso porque Ele ama cada pecador degenerado, cada pessoa que vive a sua vida em pecado, em erro, em falha. Deus ama cada um dele, e é por isso que Deus deu o seu Filho, e esta é a mensagem que nós temos que levar, esta é a nossa missão, é isso que Deus espera de nós. Como eu disse antes para os irmãos, ou nós fizemos a vontade de Deus, ou nós servimos para fazer a vontade de Deus, ou nós não servimos para mais nada, porque a nossa exclusividade está em fazer a vontade de Deus. O que nos torna exclusivos diante de todas as pessoas da face da terra? É que nós cremos em Deus e fizemos a sua vontade. Se nós não fizermos a vontade de Deus, nós somos iguais a qualquer pessoa da face da terra. Nós somos exclusivos, propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes de Deus, para proclamar a bondade de Deus, para proclamar a misericórdia de Deus. E às vezes a gente vê tantas pessoas desanimadas na sua missão, na missão de proclamar, na missão de pregar, na missão de evangelizar, na missão de discipular as pessoas. Às vezes a gente vê tantas pessoas desanimadas. Eu já teve pessoas cristãs, pessoas evangélicas da família, que chegaram a falar para mim: mas não adianta pregar, porque as pessoas não mudam, as pessoas não se convertem, as pessoas não querem Deus, as pessoas não querem buscar Deus, é uma perda de tempo, não adianta pregar, para quem serve? Mas eu entendo que as pessoas às vezes pensam assim, porque na sua imaginação, elas acham que elas vão pregar, vão proclamar o Evangelho, e as multidões vão correr para Cristo, aos montes. Só que Jesus, Ele nunca deu essa expectativa para os seus discípulos. Jesus, quando mandou os discípulos pregar o Evangelho, Jesus nunca disse: ó, vocês vão pregar o Evangelho e não se preocupe que todo mundo vai se converter. Não. Ao contrário, se nós lermos Mateus no capítulo 10 e Lucas no capítulo 10, quando Deus está enviando os seus discípulos, Jesus está enviando os seus discípulos, Jesus diz: olha, vocês vão de aldeia em aldeia, vocês preguem, e se por acaso não aceitarem vocês ao sair daquela cidade, vocês podem sacudir até a poeira dos vossos sapatos daquela cidade. O que Jesus estava querendo dizer? Nem todo mundo vai aceitar. Tu vai proclamar as virtudes de Deus, e tem gente que vai levar na brincadeira, tem gente que vai fazer chacota, tem gente que não vai acreditar, tem gente que vai te chamar de louco. Claro que vão. E Jesus já tinha deixado os seus discípulos preparados para isso. Nós podemos ler Marcos, capítulo 16, e o versículo 15, que Jesus está enviando os seus discípulos e dizendo: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer está condenado. Jesus não está dizendo convertam as pessoas, não. Jesus está dizendo: vão e pregue o Evangelho. Um Evangelho simples, um Evangelho puro, um Evangelho de transformação de vida, de mudança de vida. Vão e preguem. E Jesus está dizendo: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Jesus está dizendo: tem gente que vai crer e tem gente que não vai crer. Tem gente que vai dar crédito e tem gente que não vai. Tem gente que vai acreditar e tem gente que não vai. Agora, não cabe a nós desanimarmos, irmãos. Não cabe a nós desanimarmos. Não é olharmos
olharmos à nossa volta e dizer, eu prego, prego, prego e ninguém se converte. Continua pregando, porque a tua missão é pregar. A tua missão não é encher uma igreja de gente, não. A tua missão é pregar. Essa é a tua missão. Porque quem convence as pessoas não somos nós. Quem convence as pessoas não são as nossas palavras bonitas. Quem convence as pessoas não é a nossa dicção perfeita ou o nosso conhecimento de Bíblia. Mas o que convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus falando sobre o Espírito Santo, Jesus falando para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo ele vai vir, e quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então não cabe a mim convencer uma pessoa a se tornar um cristão. O que cabe a mim é pregar o Evangelho, e é isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de cada um de nós. É isso que Deus espera, que nós venhamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Glória a Deus. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera das pessoas que Ele elegeu, das pessoas que Ele separou para ser santo, das pessoas que Ele transformou em sacerdotes reais. É isso que Deus espera, que nós venhamos proclamar as virtudes dEle a todos os povos da terra, a quem estiver ao nosso alcance. Aleluias. O meu avô, ele era evangelista na cidade de Santo Antônio da Patrulha, e ele pegou o início do Evangelho. Ele foi dos primeiros cristãos daquela cidade. Quando ele se tornou cristão, havia apenas uma igreja, uma igrejinha, que era na sala de uma casa, onde as pessoas se reuniam uma vez por semana, e um obreiro de Porto Alegre até lá, e lá fazia um culto e ia embora, e só na outra semana, ou de repente só no outro mês. E o meu avô, quando se converteu, ele levou a sério esta missão de pregar o Evangelho. E ele levou a sério mesmo. Ele saía pregando o Evangelho, saía de casa em casa, saía em meio de outros bairros, de outras vilas, ia pelo meio do mato. E eu me lembro quando eu conversava com ele, ele cansou de contar coisas que... Ele disse que às vezes ele saía para pregar num culto, num morro, que eles estavam abrindo uma congregação, e ele saía de casa na sexta-feira para poder chegar lá domingo de tarde. Era 3 dias caminhando pelo meio do mato, dormindo no meio do mato, comendo aquilo que ele conseguisse pegar na natureza, ou que alguém desse para ele comer. 3 dias caminhando para chegar lá e fazer um culto, e às vezes fazer um culto para 3 pessoas, fazer um culto para 2 pessoas, fazer um culto para uma pessoa só. Ele conta que numa dessas viagens que ele fez para ir pregar o Evangelho, ele foi e pregou, e quando terminou o culto, tinha alguém lá que era muito bravo, que não queria saber de crentes lá naquele lugar, que puxou de um facão e deu uma tunda nele. Ele teve que voltar para casa todo machucado, todo cortado, e na outra semana ele estava lá de novo. O que é isso? É alguém que entende a sua missão, que entende a missão de proclamar o Evangelho. Não importa se é para uma igreja lotada, se é para uma pessoa, 2, 3. E uns 2, 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer uma dessas igrejas que ele fundou. É uma igreja que fica na divisa do município de Riozinho. Os irmãos têm uma ideia, hoje em dia, de carro, subindo e descendo o morro, tu anda umas 2 horas de carro para chegar nessa igreja.
E eu cheguei lá para ministrar a ceia, o pastor pediu para mim ministrar a ceia para os irmãos lá. Eu cheguei lá, os irmãos felizes, a igreja está lotada hoje, é dia de ceia. Tinha 6 pessoas. 6 pessoas que estavam lá, mas um culto maravilhoso, um culto que começava o culto e as pessoas estavam chorando, glorificando, buscando a Deus, porque eles têm um culto por semana, um culto de 15 em 15 dias. A maioria deles não tem internet em casa, não tem televisão em casa. O único culto que eles têm acesso é aquele culto ali, 6 pessoas reunidas, cantando o hino da harpa, falando de Jesus, testemunhando do que Deus faz na vida deles. Um trabalho que foi fundado, segundo eles, há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos que o meu avô esteve lá pregando o evangelho a primeira vez e fundando aquela igreja. E está lá a igreja. Pessoas que foram alcançadas porque alguém levou a sério a sua missão de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, amém, amém. Aleluia. E é maravilhoso, irmãos, quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus. É maravilhoso quando a gente se dispõe a pagar o preço para fazer a vontade de Deus. Às vezes é doloroso, às vezes é um caminho de espinho, às vezes é um caminho de dificuldade, mas no final, a nossa recompensa está com o Senhor. O nosso galardão não está aqui. Não é aqui que nós vamos receber o nosso galardão. Se alguém faz qualquer coisa por reconhecimento, vai acabar se frustrando, porque não é aqui que está o nosso reconhecimento. O nosso reconhecimento está quando nós chegarmos nas mansões celestiais. Por isso que Paulo encerra se despedindo de Timóteo, dizendo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E por que ele podia fazer isso? Porque ele era alguém que cumpriu com a missão que Deus havia colocado nas suas mãos. Amém. E eu convido os irmãos a se colocar de pé nessa noite. Nós possamos, irmãos, ter o entendimento desta palavra, que nós possamos levar a sério isso, que nós possamos dar valor ao fato de Deus haver nos escolhido, de nós somos eleitos de Deus. Amém. Fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Que nós possamos levar a sério este fato de que nós somos sacerdotes. E isso não é um cargo eclesiástico, mas é uma missão que Deus está nos dando. Somos sacerdotes. Que nós possamos levar a sério o fato de que Deus nos chamou para sermos separados, para sermos um povo santo. E que nós possamos levar a sério a nossa missão, a missão para a qual Deus nos chamou: proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O teu testemunho é uma pregação. O fato de Deus ter te tirado das trevas e ter te trazido para a luz é uma pregação. E você pode dizer: Deus me tirou das trevas, me tirou do pecado e me trouxe para a luz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque nesta noite o Senhor falou conosco. O Senhor falou aos nossos corações. Nessa noite nós tivemos a oportunidade de ouvir a tua voz. Te agradecemos, Senhor, porque em meio a tantas pessoas, em meio a tantas opções, o Senhor nos elegeu. Amém. Te agradecemos, Senhor, porque nessa noite nós estamos aqui como sacerdotes e temos esta liberdade de cultuar a Ti, temos esta liberdade de interceder diante de Ti, temos esta liberdade de chegarmos diante da Tua presença. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos separou. Aleluia, o Senhor nos separou para a santidade, para vivermos uma vida de santidade. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê direção, para que nós venhamos cumprir com
com a missão que o Senhor colocou em nossas vidas, que possamos proclamar o Teu Evangelho a tempo e fora de tempo, que possamos proclamar às pessoas que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor batiza, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, e que o Senhor tem um lugar preparado para nós nas nações celestiais. Nos aviva, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Nos aviva, Senhor. E eu te peço, Senhor, que esta palavra fique plantada em nossos corações e que durante o seguir dessa semana, esta palavra venha brotar, esta palavra venha crescer e esta palavra venha frutificar, Pai. Eu te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus.